Graça e paz, queridos irmãos. Eu vou falar-vos numa língua estranha chamada português. E vou falar devagar porque calculo que a maior parte das pessoas aqui não esteja habituada a ouvir falar esta língua estranha do português de Portugal. Podem abrir as vossas Bíblias. Gênesis 11 conta-nos uma história que é importante para compreendermos a língua em que vos falo nesta manhã. Nesta manhã não, nesta noite. Eu não vou ler o texto, mas quero recordar-vos este episódio. Em Gênesis 11, os homens quiseram construir uma cidade, uma torre, porque acreditavam que Deus vivia a 2 quilómetros do céu. E então a convicção era que se eles conseguissem construir esta torre, eles chegariam à estatura de Deus, ao lugar de Deus. Eles invadiriam o céu. Deus não gostou desta ideia e quando os operários estavam lá a trabalhar, estava um operário na Torre de Babel, um deles era português e um deles era brasileiro. E então, até esta altura, eles falavam a mesma língua. Mas Deus decidiu castigar a vaidade do português e a vaidade do brasileiro, fazendo com que o português tivesse de falar português para dentro, como eu, e o brasileiro falasse sempre português para fora, como vocês. Significa que quando eu estou a falar, eu vou falar devagar, para vocês terem tempo para acrescentar sons àquilo que eu vos estou a dizer e perceberem aquilo que eu estou a falar. Certo? Agora, graças a Deus, em Atos 2, vão lá, corram lá. Atos capítulo 2, corram. Atos 2, Deus começou a resolver o problema de Gênesis 11, enviando o seu Espírito aos discípulos e à igreja. Então, em Atos 2, o Espírito Santo desce e aquilo que era uma triste realidade em que as pessoas não se entendiam umas às outras, Deus começou a resolver para que um dia, quando nós estivermos na presença de Deus, todos nós nos possamos entender. Então, Babel significa o momento onde nós não nos percebemos bem uns aos outros, onde nós não nos entendemos bem uns aos outros. E Jerusalém, onde o Espírito Santo foi derramado, significa o lugar onde nós nos entendemos bem uns aos outros. À medida que eu for falando, volta e meia, eu vou parando e eu vou perguntar: Babel ou Jerusalém? Se vocês não estiverem a compreender nada, vocês vão dizer Babel. Se vocês compreenderem alguma coisa, dizem Jerusalém. Compreendido? Jerusalém. Boa. Estou encorajado. Quero agradecer ao pastor Cleiton, a toda a igreja que me recebe, a todos vós. Tenho a ideia que muitos que vieram para esta conferência e é um privilégio para mim estar. Agradeço à editora Vida Nova. Como o Sérgio já disse, hoje estarei convosco, amanhã também. Daqui a 2 dias estará um jovem seminarista que traz os meus livros. Ele chama-se Franklin Ferreira. Vocês ajudem-no, encorajem-no. Ele está no início da carreira, precisa do vosso apoio. Mas hoje o assunto que eu tenho diante de mim é ser católico sem ser romano. Ser católico sem ser romano. Como a Reforma não nos tira da Igreja Universal. Como a Reforma protestante não nos tira da Igreja Universal. E quero falar neste assunto mencionando 3 questões. A primeira questão será a questão cronológica, a questão do tempo, do cronos.
A segunda questão será a questão da catolicidade. E a terceira questão será a questão do corpo. 3 Cs. Eu sou um pastor batista, 3 assuntos, todos com a mesma letra, para nos ajudar a lembrar melhor. Então, a questão cronológica, a questão da catolicidade e a questão do corpo. Antes de dar início ao primeiro tema, quero, no entanto, lembrar que se estou aqui hoje é por causa de um cearense e de um habitante de Fortaleza. Não sei se vocês já ouviram falar nele, certamente, mas há uns meses o Iago Martins falou num livro meu, num canal que ele tem, e a verdade é que Deus, que é muito criativo, faz com que sempre que uma borboleta bata as asas no Brasil, há uma tempestade em Portugal. O Iago Martins é a minha borboleta. Eu não sei se ele está aí, eu não estou a ver. Iago, onde é que tu estás? Levanta-te, por favor, que eu gostaria que as pessoas pudessem olhar para ti, e se alguma coisa correr mal hoje, ele é o culpado. Obrigado, Iago. Obrigado. Só uma pergunta rápida antes de irmos ao assunto. Como é que se chama o cidadão de Fortaleza? Eu não sei. Fortalecense? Não era mais fácil ser forte apenas? Fortaleza? Vamos. Deixem-me começar. Há uns anos eu aprendi a dizer isto. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Salvador, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está assentado à direita do Pai, de onde voltará para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Podem dizer amém ao que eu disse? Amém. A isto nós chamamos o credo apostólico. Se há 20 anos me dissessem que eu iria decorar o credo, eu acharia bastante improvável. Não era costume para um rapazinho que cresce numa igreja batista decorar o credo. Em Portugal, que é um país de maioria católica romana, o credo era algo que nós achávamos que pertencia aos católicos romanos. No entanto, hoje, o credo é uma coisa que muitas igrejas evangélicas estão a redescobrir e a decorar, e inclusive, em alguns casos, a ensinar aos seus próprios filhos. O meu filho Caleb tem 6 anos, vai fazer 7, e ele sabe dizer o credo apostólico de cor. O que é que aconteceu para que em 2017 os evangélicos estejam a decorar o credo dos apóstolos? O que é que passou pela nossa cabeça para que aquilo que há 20, 30, 40, 50 anos era considerado uma coisa da Igreja Católica Romana, o que é que aconteceu para que hoje nós possamos valorizar o credo? Eu vou responder de uma maneira bastante simples. Eu creio que uma das coisas que aconteceu é que o passado deixou de ser um monstro para os evangélicos. Concordam comigo? O passado deixou de ser um monstro para os cristãos evangélicos. E hoje, vejam bem, nós estamos a falar de 500 anos da Reforma Protestante. E a maior parte das pessoas à minha frente são jovens. Isto quer dizer que a juventude quer saber o que Deus fez na história. A juventude não quer apenas saber o que Deus fez na sua história pessoal. A juventude hoje quer saber o que Deus fez na história do mundo. Há 20 anos ninguém pensaria que uma conferência sobre a Reforma Protestante pudesse atrair tantos jovens.
Há 20 anos ninguém pensaria em dar um nome, se calhar a uma escola teológica chamada Charles Spurgeon. Porque quem lia Charles Spurgeon eram os avós, não eram os pais. E, no entanto, Deus, que é tão soberano como criativo, hoje está a atrair uma nova juventude que quer saber aquilo que Deus fez na história. E sabem, isso deixa-me entusiasmado. Eu fico entusiasmado por ver que tantos jovens querem saber não só aquilo que Deus faz na história pessoal deles, mas que Deus faz na história do mundo. E isso deixa-nos entusiasmados. Isso deixa-nos com vontade de estudar o passado. Ora, a verdade é que, de repente, parece que cristãos evangélicos começaram a valorizar a história novamente e começaram a valorizar a tradição. E começa a haver um interesse em que nós possamos não só saber aquilo que aconteceu na história dos nossos pais, mas saber aquilo que aconteceu na história da Igreja de todos os tempos. Sabem? Uma definição possível para a Igreja Católica é a Igreja de todos os tempos e de todos os lugares. A Igreja Católica, a Igreja Universal, é a Igreja de todos os tempos e de todos os lugares. E parece que muitos jovens brasileiros, aqui em Fortaleza, querem saber a história da Igreja de todos os tempos e de todos os lugares. Não sei se ouviram falar, em 2007, um senhor chamado Francis Beckwith era presidente da Evangelical Theological Society, uma coisa importante no mundo norte-americano. Presidente da Sociedade Teológica Evangélica nos Estados Unidos. Converteu-se ao catolicismo romano. Tornou-se católico romano. E aqui e ali nós começamos a ouvir histórias de alguns cristãos evangélicos que se tornam católicos romanos. Sabem, deixem-me contar-vos uma história sincera que mudou a minha vida. Há 10 anos, mais ou menos, começámos uma igreja nova. E quando começámos esta igreja nova, quisemos ser uma igreja reformada na teologia. A nossa igreja-mãe, uma igreja fiel, não era uma igreja reformada como nós quisemos ser. Mas nós quisemos ser claros na teologia reformada que tínhamos. A determinada altura, a igreja começou a crescer devagar. Em Portugal tudo acontece devagar. E um jovem chegou lá e ele já tinha passado por igrejas pentecostais, porque tinha arranjado uma namorada pentecostal, mas depois arranjou uma namorada testemunha de Jeová e foi para as testemunhas de Jeová. Finalmente foi para a Igreja Batista, não porque tinha arranjado uma namorada batista, mas porque em Portugal a Igreja Batista é o lugar para onde nós vamos quando não temos namoradas. E ele não encontrou nenhuma namorada lá. Mas quando ele foi lá para a igreja, rapidamente mergulhou na teologia reformada. De uma maneira tal que ele se tornou o polícia do nosso calvinismo. Agora, eu não sei se acontece a mesma coisa em igrejas reformadas no Brasil. Mas às vezes, numa igreja reformada, há sempre um que é o polícia do calvinismo, que vai corrigir o pastor com o artigo qualquer do catecismo do Westminster. Estes polícias do calvinismo são uma praga. Okay? São uma praga, pelo menos ali era. Agora, este era o mais calvinista dos calvinistas que eu tinha. Ele fazia a minha vida difícil. Deus, aparentemente, tinha-o predestinado para fazer a minha vida difícil. A parte pouco divertida da história é que ele se tornou católico romano a seguir. E eu não contava com isso. Então, aparentemente, na sua vontade de mergulhar na história, ele chegou à conclusão que a igreja que mais respeitava a história, a igreja que mais respeitava a tradição, era a Igreja Católica Romana. E eu só estou a levantar o pó, mas eu gostaria que nós esta noite pudéssemos pensar nisso.
Será que para nós sermos cristãos que respeitam a história e a tradição, temos de nos tornar católicos romanos? Será que nós, para sermos bons cristãos da Igreja Universal, temos de estar dentro de Roma? E era um pouco isto que eu gostava que nós esta noite pudéssemos falar também. Sabem, vou falar de um teólogo que provavelmente vocês desconhecem. Ele está a dar os primeiros passos também, como o Franklin Ferreira, um jovem francês chamado João Calvino. Já ouviram falar? Então, João Calvino escreve as Institutas e sabem, o prefácio às Institutas é uma carta que João Calvino escreve ao rei de França. E uma das preocupações que Calvino tinha era explicar que, ao contrário do que se dizia, os protestantes não eram uma seita nova. Então, uma das preocupações que João Calvino tem, quando começa a escrever as suas Institutas, é dizer ao rei que ele não tem de ter medo dos protestantes, porque os protestantes não estão a inventar nada de novo. E isto é interessante, porque nos lembra que já há mais de 4 séculos, sobre os cristãos evangélicos, caía uma acusação de que eles estavam a inventar coisas novas, de que eles estavam a abandonar a fé histórica. Não é de agora que muitos olham para os cristãos evangélicos como se nós estivéssemos a inventar. E sabem o que é que Calvino teve de fazer logo no início das Institutas? Ele teve de mostrar, entre várias coisas, que os pais da Igreja, aqueles homens que Deus usou nos primeiros séculos a seguir, nos primeiros séculos da história cristã, Calvino teve de mostrar que os pais da Igreja defendiam coisas que a Igreja Católica Romana do século XVI e XVII não defendia. E 3 assuntos. Os pais da Igreja não diziam nada sobre a transubstanciação, por exemplo. Os pais da Igreja não diziam nada acerca de os pastores terem de não casar. Os pais da Igreja diziam coisas acerca da iconoclastia, sobre não existirem representações nas igrejas. Então, o que é que Calvino estava a fazer? Calvino estava a demonstrar que, ao contrário do que era a acusação comum, os protestantes não estavam a inventar coisas novas, mas os protestantes estavam a manter a Igreja na tradição apostólica, na tradição dos pais da Igreja. Logo, nós podemos dizer que, neste sentido, a Reforma Protestante não quer andar para a frente. Num certo sentido, a Reforma Protestante queria andar para trás. Queria manter-se ligada à tradição dos apóstolos. É verdade que, quando nós lemos os pais da Igreja, há muita discussão. Os pais da Igreja não são canónicos, nem eles se entendem muitas vezes uns com os outros, mas os reformadores, como Martinho Lutero, como João Calvino, entendiam que a reforma se fazia não para inventar alguma coisa de novo, mas para defender a tradição. Se alguém inventava alguma coisa de novo, não eram as igrejas protestantes, tinha sido a Igreja Católica Romana ao longo de muitos tempos. Por causa disso, e estou a falar-vos desta questão do tempo, Calvino dizia uma coisa interessante. Calvino dizia que a Igreja Católica Romana não sabia viver senão detectando a Igreja com os olhos. O que é que eu quero dizer com isto? Para o catolicismo romano, a Igreja detecta-se com os olhos, mas para o cristianismo evangélico, a Igreja não se detecta com os olhos. Como é que para nós a Igreja se detecta? Qual é o sentido que para nós, enquanto cristãos evangélicos, nós detectamos a Igreja? Não é pelos olhos, mas é porquê? Esta é uma pergunta complicada. Para a Igreja Católica, um católico pensa assim: está ali um edifício de uma igreja, logo estão ali cristãos. Um cristão evangélico não pensa da mesma maneira. O cristão evangélico detecta a igreja não com os olhos, mas com os ouvidos.
Um católico vê uma igreja, um edifício de uma igreja, uma casa de oração, e ele diz: existem ali cristãos. Sabem como é para nós? Se nós ouvirmos a palavra de Deus pregada, nós dizemos: existem ali cristãos. O catolicismo romano deteta a fé com os olhos, nós detetamos a fé com os ouvidos, por causa da palavra de Deus. Então, e por isto mesmo, Calvino dizia que o catolicismo tinha uma obsessão pelos olhos. É importante nós compreendermos que, nesse sentido, Deus deu-nos olhos para ver, mas nós somos uma fé que valoriza o ouvir, porque isso significa a centralidade da palavra. Logo, primeiro ponto, ao contrário daquilo que os protestantes eram acusados, nós não queremos quebrar com o passado, nós queremos continuar junto da tradição apostólica romana. Então, a primeira questão cronológica. Estão comigo ainda? Sim? Jerusalém. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Sabem, na minha igreja, eles falam português de Portugal, mas também não entendem o que eu digo. Não é? Só que na Europa, eu vou explicar-vos uma coisa acerca da Europa. Na Europa, quando uma pessoa fala de um jeito que ninguém entende, na Europa, sabem, quando alguém fala de um jeito que não se entende, o europeu diz assim: não percebo nada, esta pessoa deve ser muito inteligente. É por isso que eu sou pastor. Ninguém percebe o que eu digo, então acham que eu sou muito inteligente. No Brasil isto não funcionava, mas lá tem funcionado. Está bem? Mas eu vou acreditar que vocês ainda estão a compreender alguma coisa. Segunda questão, questão da catolicidade. Catolicidade. Há uma diferença entre falar em catolicidade e catolicismo. Eu não acredito no catolicismo, eu respeito o catolicismo, admiro, Deus deu-me vários bons amigos católicos romanos que são uma bênção para mim em muitas coisas da minha vida, mas eu não acredito no catolicismo. Acredito em catolicidade, a qualidade de ser universal, porque qualquer cristão pertence à fé universal. Quero falar-vos rapidamente na questão da catolicidade. Ao contrário do que se diz, o protestante não protesta para dividir a igreja. O protestante protesta para unificar a igreja. Há uma piada em Portugal que diz que quando 3 batistas se juntam, há pelo menos 4 opiniões. Não é? Porque há sempre um que não sabe bem a opinião que tem e é capaz de defender 2 ao mesmo tempo. Agora, eu não sei se assim é aqui, mas deixem-me dizer, esta viagem no Brasil está a ser incrível. Eu, em São José dos Campos, passei por uma avenida, acho que é a Avenida Andrómeda, e eu nunca vi tanta igreja evangélica junta como no Brasil. Eu desisti de contar. Agora reparem, muitos católicos romanos olham para isto e dizem: o protestantismo não é sério. O protestantismo não é sério porque a pessoa vai numa rua e vê tantas igrejas evangélicas diferentes que isto não é sério, não pode ser sério. Se fosse sério, estavam juntos na mesma igreja. Nunca ouviram esta acusação por parte de nenhum amigo católico romano? Nunca ouviram isto? Eu ouço isto com frequência. Agora, deixem-me dizer-vos uma coisa. Se o cristianismo protestante permite tanta diversidade, não é porque o cristianismo protestante deseja essa fragmentação, mas é porque permite essa fragmentação. E eu quero falar-vos um pouco acerca disto. Portanto, imaginem, no Brasil é fácil. A pessoa pode ir numa rua e encontrar várias igrejas evangélicas diferentes. Em Portugal é muito mais difícil. Mas se isto acontece, não é porque nós, cristãos evangélicos, temos prazer em nos dividirmos uns aos outros. É porque achamos que isso é tolerável debaixo de um princípio mais importante. E eu gostava de vos falar acerca deste princípio mais importante. Ainda antes de vos falar deste princípio mais importante, que permite que o cristianismo evangélico seja tão diverso, quero, no entanto, também dizer uma coisa.
acerca do catolicismo romano. Para quem conhece bem o catolicismo romano, e permitam-me um à parte, eu creio que todos os cristãos evangélicos deveriam conhecer e compreender melhor o catolicismo romano. Sabem, em Portugal eu zango-me um pouco, às vezes com os meus colegas pastores, porque eles olham para o catolicismo como se o catolicismo fosse uma caricatura de há 50 anos. E essa não é a maneira certa de pregar o Evangelho. E deixem-me dizer-vos, vocês que são jovens, interessem-se em compreender o catolicismo romano. É muito importante. Até para, numa cultura de maioria católica romana, vocês poderem esclarecer as pessoas acerca de uma fé que elas julgam que têm e que muitas vezes não praticam. Tendo dito isto, quero também afirmar. Ao contrário do que parece, o catolicismo romano é tão ou mais diverso que o cristianismo evangélico. Os católicos romanos muitas vezes gostam de passar a ideia de que os cristãos evangélicos zangam-se uns com os outros e abrem igrejas novas, mas eles estão todos unidos. Isso não é verdade. É verdade que o catolicismo romano reconhece a autoridade do Papa. Qualquer movimento católico romano reconhece e aceita a autoridade institucional da Igreja através do Papa, mas se vocês conhecerem uma pessoa do Opus Dei e conhecerem um jesuíta, é como se juntassem um calvinista a um neopentecostal. Conhecem calvinistas e neopentecostais? Okay. Se vocês juntarem um jesuíta na Igreja Católica a uma pessoa do Opus Dei, a diferença é tão grande ou maior. Por isso, de cada vez que alguém vos disser que os católicos romanos são muito unidos, ao passo que os evangélicos são desunidos, investiguem melhor, porque as coisas não são assim. É verdade que a Igreja Católica reconhece uma autoridade institucional do Papa, mas isso não quer dizer que as pessoas dentro do catolicismo romano concordem umas com as outras. Há muita discussão. Podemos entender a catolicidade protestante, e quero falar-vos da catolicidade protestante, numa vontade, como já vimos, de voltar para trás, de estar ligada ao passado. Quando nós valorizamos o passado, estamos a manter uma catolicidade evangélica, uma catolicidade reformada. Podemos entender a catolicidade evangélica, reformada, protestante, eu estou a usar as três palavras como sinónimos. Podemos entender a catolicidade evangélica na vontade que houve de os reformadores concordarem uns com os outros. Agora deixem-me dizer, com Lutero é uma maravilha. Eu amo Lutero. Eu não sou luterano de confissão, mas sou luterano de coração. Mas sabem, Lutero era muito intenso. Sabem o que é que eu costumo dizer na minha igreja? De cada vez que prego um sermão mais duro, eu costumo dizer assim, se vocês acham que eu fui duro, hoje a seguir vão ler Martinho Lutero, para gostarem do pastor que têm, está bem? Porque Martinho Lutero a pregar, a fazer qualquer coisa, ele podia ser de facto muito intenso. Só para terem ideia, sabem, Lutero fazia uma coisa que eu quero ver se consigo fazer. É uma coisa que eu almejo fazer no futuro. Lutero era capaz de pregar um sermão e rogar pragas à congregação. Momento de confissão agora. Quantos pastores é que estão aqui que gostavam de rogar pragas à congregação? Eu sou um deles. Vocês vão ver, se comprarem este livro, vocês vão ver Lutero num sermão a rogar. Lutero dizia assim, mesmo, eu estou a parafrasear, mas era mais ou menos isto, que vais para o inferno tu e a tua família se... Sério, ele dizia isto. Pregação punitiva. Não é expositiva, é punitiva. Agora, Lutero, eu estava a falar-vos da catolicidade evangélica. Lutero nem sempre foi nem sempre foi muito tolerante com os outros protestantes. Aliás, Lutero inaugurou uma tradição evangélica, que é, os evangélicos são bons a falar mal dos católicos, mas são melhores ainda a falar mal de outros evangélicos.
Foi Lutero que inaugurou isso. Lutero teve uma discussão bem complicada com Zwinglio acerca da ceia do Senhor e a questão nunca ficou inteiramente resolvida. Os luteranos ficaram com a consubstanciação e uma boa parte da tradição reformada não seguiu necessariamente à risca Zwinglio, mas seguiu uma linha que não era a de Lutero. E sabem, nessa discussão, Lutero chamava coisas horríveis a Zwinglio. Isto para vos dizer que nem sempre Lutero se comportou à altura de uma verdadeira catolicidade protestante. Devemos admitir isso. No entanto, quero dizer-vos isto. Se é verdade que a perspectiva acerca da ceia do Senhor se manteve diferente entre protestantes, a verdade é que os protestantes concordam numa verdade mais essencial de que a presença mais real de Cristo, que serve para guiar a Igreja, não é a experiência mística do sacramento, mas é a presença de Cristo que acontece através da pregação da palavra. Os protestantes podem não concordar acerca da Eucaristia, acerca da ceia do Senhor, mas eles concordam que a presença de Cristo que guia a Igreja não é a experiência mística do sacramento, sendo essa experiência importante para aqueles que usam o termo sacramento, mas é a pregação da palavra. A catolicidade protestante à volta da centralidade da palavra é para nós muito mais abrangente do que a unidade institucional católica romana à volta da autoridade do Papa. Se os católicos concordam e discordam, mantendo-se sob a autoridade do Papa, nós evangélicos concordamos e discordamos, mantendo-nos sob a autoridade da palavra. A catolicidade protestante é a da palavra e não a da Igreja. A nossa catolicidade é a catolicidade da palavra e não a da instituição eclesiástica. Para nós, a sola Scriptura continua a ser muito mais católica do que a sola Eclésia. A sola Scriptura é muito mais católica do que a sola Eclésia. E a prova é provavelmente esta sala. Se eu fosse perguntar a algumas das denominações presentes, eu aposto que estariam várias. Sabem porquê? Porque a sola Scriptura é um princípio católico, universal para os protestantes. Para o protestantismo, podem existir igrejas que são institucionalmente diferentes a partir da mesma palavra. Para nós, podem haver igrejas institucionalmente diferentes a partir da mesma palavra. Não é que nós desejemos isso, mas nós toleramos isso. Sabem, às vezes os jovens dizem aquela coisa, as denominações, não deveriam existir denominações. Queridos irmãos, eu também preferia que nós tivéssemos todos a mesma denominação. Mas sabem que a denominação, poder haver presbiterianos, batistas, luteranos, pentecostais, isso é sinal de liberdade. Não é maldição, é liberdade. Porque a partir da mesma palavra nós toleramos que haja igrejas institucionalmente diferentes. Já o catolicismo defende uma coisa diferente. A partir da mesma igreja existem palavras diferentes. Sabem, por isso é que na Igreja Católica Romana pode haver pessoas que são mais papistas que o Papa e pode haver pessoas que nem sequer acreditam em coisa nenhuma. Porque ao passo que o protestantismo permite igrejas diferentes a partir da mesma palavra, para o catolicismo existem palavras diferentes a partir da mesma igreja. Como aquela música dizia, they say potato, we say potato. Não conhecem essa música? Sabem, a culpa é vossa porque vocês dobram os filmes. Dublam os filmes. Sabem o que é que eu estou a falar? Em Portugal, os filmes não são dublados. Nós ouvimos na língua original. Nos filmes brasileiros, toda a gente fala brasileiro. Ou melhor, nos filmes no Brasil, toda a gente fala português do Brasil. Então, bem, isto é uma à parte. Eu vou voltar ao texto. Era só para eu poder dizer que estive junto a uma grande multidão brasileira a dizer que vocês são maus por dublarem os filmes. Agora vou poder dizer isso em Portugal. Eu disse-lhes que aquilo era mal feito.
Vocês não perceberam o que eu disse, mas também não é essencial. Para Roma, a fé nasce da Igreja. Para Roma, a fé nasce da Igreja. Para a Reforma, a Igreja nasce da fé. Nós temos visões diferentes acerca do que a catolicidade deve ser, mas a catolicidade deve sempre ser. Quero terminar no último assunto. Lembram-se? O primeiro era cronológico, o segundo era o quê? Era a catolicidade. E qual era o terceiro? Alguém tomou nota? O corpo. Este é mais difícil e eu não vou ser muito competente a falar sobre ele, mas quero dizer algumas coisas. Frequentemente acusam os protestantes de nós tornarmos a fé demasiado individual, demasiado privada, demasiado subjetiva. Eu tinha um amigo católico, um bom amigo, o Carlos, e ele costumava dizer: eu acho uma piada, vocês evangélicos sabem sempre o que é que Deus quer para a vossa vida. Vocês evangélicos dizem sempre: Deus disse-me isto, Deus mandou-me para ali. E então, ele quando dizia isso, no fundo estava a dizer que nós éramos um pouco arrogantes por termos tantas certezas subjetivas. E sabem, eu não sei se concordam comigo, de certo modo, eu percebo o que é que o meu amigo Carlos estava a querer dizer. Nós temos uma tendência, nós cristãos evangélicos, de concentrar a nossa fé ou nas nossas convicções intelectuais, se formos mais reformados, ou nas nossas emoções subjetivas, se formos mais pentecostais. Mas, independentemente de para o lado de onde nós estamos, muitas vezes os cristãos evangélicos resumem aquilo que é mais importante na sua vida, ou uma questão da cabeça, a doutrina em que eu acredito, ou uma questão do coração, aquilo que eu sinto. E nesse sentido, deixem-me dizer, nós precisamos de um cristianismo evangélico mais encarnado, com mais corpo, que não caia apenas para um sentimento ou apenas para uma reflexão, que seja uma coisa mais completa, uma coisa mais, se quisermos, integral. E a prova é que a palavra ritual, que é uma coisa que exige corpo, que exige matéria, é geralmente uma palavra mal entendida no nosso meio. A nossa tendência enquanto evangélicos é acharmos que tudo aquilo que é ritual é mau. Agora deixem-me falar brevemente sobre esta questão do corpo. O apóstolo Paulo dizia que o exercício físico pouco adiantava quando comparado com a piedade. Disse isto em 1 carta a Timóteo 4:8. Mas este mesmo apóstolo Paulo explicou que ou a ressurreição do corpo era verdadeira ou a nossa fé era vã. Lembram-se? 1 Coríntios 15. Então, o que é que isto quer dizer? Apesar do nosso corpo desta vida estar em decadência progressiva e de, por isso, o nosso corpo nesta vida não ser assim tão importante quando comparado com a eternidade, o corpo, ainda assim, é importante para a fé cristã. E nós, cristãos evangélicos, temos de ter, neste sentido, uma fé mais corporal, mais física. Lembrem-se, o corpo é fundamental porque nós vamos viver na presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com corpos ressuscitados. Jesus Cristo já tem o seu corpo glorificado. O corpo é fundamental para a nossa fé. Por que razão, então, o nosso cristianismo protestante fica tão abstrato? Às vezes, ou resumida a uma coisa que nós temos na cabeça, ou resumida a um sentimento que nós temos no coração. Nós precisamos de viver um cristianismo mais palpável, mais encarnado. Precisamos também de um culto mais encarnado. Era isto que os cristãos evangélicos, logo no início da Reforma, acreditavam. Precisamos de uma prática mais encarnada. Precisamos de ser apologetas de coisas físicas. Sabem, nós desconfiamos tanto das coisas físicas que às vezes deixamos para a Igreja Católica Romana o monopólio da beleza, dos bons rituais e das boas repetições. E eu sei que a palavra ritual é pouco charmosa no nosso meio, mas sabem, qualquer pessoa que repete uma coisa, de certo modo tem um ritual.
E nós não temos de nos sentir mal por assumir os rituais e as repetições da nossa fé. Já pensaram quantas vezes vocês já foram à igreja na vida? É uma grande repetição na vossa vida, não é? Porque somos criaturas de repetição. Deus criou-nos assim também. Uma das ênfases da Reforma Protestante foi ensinar que o louvor a Deus não é tanto aquilo que nós fazemos para Deus, mas é aquilo que Deus faz em nós. No entanto, nós achamos que ir à igreja louvar é alguma coisa que eu vou fazer para Deus. Não é isso que a Reforma Protestante defendeu, não é isso que o cristianismo evangélico defendeu. O louvor não é aquilo que eu faço para Deus. O louvor é a celebração daquilo que Deus faz para mim. O louvor cristão não é o que tu fazes e sentes e dizes acerca de Jesus. O louvor cristão é o reconhecimento daquilo que Jesus fez, disse por ti, acerca de ti. Ainda assim, nós temos um louvor demasiado centrado nas nossas emoções ou nas nossas racionalizações. Como se nós só louvássemos quando estamos muito conscientes. E eu agora não vou aprofundar muito este assunto, porque ele levava-nos... Quero recomendar-vos um livro muito bom, que vai sair pela Vida Nova, do James K.A. Smith, You Are What You Love. Como é que se vai chamar? Você é aquilo que ama. Comprem esse livro, ele vai sair este ano ainda, não é? Comprem esse livro é muito bom e fala sobre a importância de nós lidarmos bem com rituais, com repetições, com coisas que trazem corpo à nossa fé. Falta corpo à nossa adoração presente em repetição, porque sem nos apercebermos, nós limitamos o louvor àquilo que fazemos por Deus. E o louvor não é aquilo que tu fazes por Deus. O louvor é a celebração daquilo que Deus faz por ti. O corpo da nossa adoração cristã será visível do domingo para o resto da semana em práticas diárias, concretas, que vão materializar os princípios que nós celebramos ao domingo. E quero colocar isto em forma de exercício para terminar. Qual o corpo da tua fé durante a semana? Deixa-me colocar em maneira de perguntas. Qual o corpo que a tua fé tem durante a semana fora da igreja? Se no nosso culto de domingo geralmente há uma chamada ao louvor, como é que tu prolongas durante a semana a arte de ouvir Deus? Tens um tempo de leitura e meditação sozinho e em família? Qual é a tua cultura de ouvir? Ouvir. O culto evangélico geralmente começa como uma chamada ao louvor. Logo, durante a semana, praticarmos a mesma busca pela palavra significa que nós precisamos de estar atentos para ouvir Deus. Qual é a tua prática de ouvir Deus durante a semana? Esta semana que passou, ouvi uma confissão impressionante do pastor Gilson, da Igreja Batista da Graça de São José dos Campos. Ele estava a dar uma aula no seminário Martin Bucer. Orem pelo seminário Martin Bucer também, vai começar a dar aulas em Portugal. Vou estar envolvido nisso também. Mas o pastor Gilson, numa aula de ministério pastoral, ele disse uma coisa que me marcou. Sabem o que é que ele disse? Disse que geralmente os pastores são treinados para falar, mas eles não sabem ouvir. Geralmente os pastores são treinados para falar, mas não sabem ouvir. E ele disse mais. Disse que ele aprendeu a ouvir com descrentes. Isto bateu forte para mim. Tu és capaz de estender o teu ouvido às pessoas que não creem naquilo que tu crês? Repara, tu não podes pedir que o teu amigo descrente queira ouvir a palavra de Deus quando tu não queres ouvir a palavra dele. Porque é que ele havia de ouvir se tu não o ouves a ele? Os cristãos têm de desenvolver uma cultura de ouvir, porque nós somos criaturas guiadas pela palavra. O que nos faz ser atentos até às pessoas que dizem coisas em que nós não acreditamos. Mas nós precisamos ter uma cultura de ouvir. Segunda pergunta, rapidamente.
Se quando louvamos a Deus no culto domingo precisamos de confessar os nossos pecados, como é que nós praticamos a arte da confissão uns com os outros durante a semana? Como é que tu praticas a arte da confissão durante a semana? O pastor Clayton falou na questão de confessar ainda agora, abordou esse assunto. Tu confessas os teus pecados. E confessar dá para a questão dos pecados e dá para a questão dos credos. Qual é a tua prática de confissão? Tu confessas aquilo em que crês? Tu confessas os pecados que praticas? É que essa é uma prática que qualquer cristão tem de manter. Terceira pergunta que vos quero falar. Se no nosso culto de domingo há comunhão com a igreja, como é que tu prolongas durante a semana a arte de estar junto com outros? Qual é a tua cultura de comunhão com Deus e com os irmãos durante a semana? Claro que ao fazer esta pergunta tenho de reconhecer que hoje estamos a praticar a arte da comunhão. Segunda-feira à noite, uma igreja cheia, que bênção! Estamos a praticar a arte da comunhão. Se no nosso culto domingo, quarta pergunta, se no nosso culto domingo somos no final chamados a ir testemunhar ao mundo, quando o pastor geralmente termina o culto, muitos oram no sentido de enviar, não é? Se nós somos chamados no culto cristão a sermos enviados ao mundo, qual é a tua cultura de tu te relacionares com o mundo enquanto enviado? O sacerdócio universal dos cristãos, que o protestantismo defendeu, é isto. Não é só o pastor que tem de ir pregar. Todos nós somos enviados ao mundo, da mesma maneira que Deus Pai enviou o Filho. Todos somos enviados. Qual é a tua cultura de viveres enquanto enviado ao mundo? Onde está, afinal, o corpo da nossa fé que torna a Igreja Universal, católica? Não tenhamos medo do nome, católica universal. Uma igreja que é em qualquer tempo e em qualquer espaço. Quero terminar pedindo rapidamente que pudessem abrir as vossas Bíblias. Não sendo um sermão, sendo uma palestra, mas gostaria que pudéssemos terminar com a palavra de Deus. Hoje já lemos o texto de Romanos 1, 16 e 17, como o pastor Clayton disse e com razão. Foi um texto que virou a vida de Lutero de pernas para o ar. Eu sei que no Brasil não se diz pernas para o ar, disse uma coisa diferente. Também se diz pernas para o ar? Okay. Babel, Jerusalém? Jerusalém, aí. Romanos 8, 35, 39. E aqui quero terminar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho a certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A carta aos Romanos revolucionou a vida de Martinho Lutero. Lutero não pôde ser a mesma pessoa depois de ler e entender esta carta. A palavra de Deus deu a Lutero o amor de Cristo. E sabem, Lutero sabia, com a Bíblia aberta, que nada o poderia separar do amor de Cristo. Nada poderia separá-lo do amor de Cristo. Nem o Papa. E sabem, hoje o Papa manda alguma coisa, mas naquela altura mandava muito mais. Nem o Papa poderia separar Lutero do amor de Cristo. A reforma protestante
tirou-nos de Roma, é certo, mas para nunca nos tirar de Cristo. A nossa catolicidade é o sinal de nós termos a certeza que nada nos pode separar de Cristo. Esta é a certeza da Igreja em qualquer tempo e em qualquer espaço. Que o Senhor nos possa ajudar.